Salve, salve nação! 28 de março de 2025. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. É isso aí, canal Leandrão Fla, chegando nessa manhã de sexta-feira com notícias do Fla com o Leandrão Fla, aqui no canal Leandrão Fla. Você já sabe, né? Todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 9 horas da manhã, você pode chegar aqui no canal Leandrão Fla. Para isso, é só você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe a sua interação, ative o sininho ative o sininho nojento da notificação para você sempre receber a notificação aqui dos nossos vídeos, que vai de segunda a sexta-feira, né? Todos os dias às 9 horas da manhã, você tem aí notícias do Fla com o Leandrão Fla. Vai ficar muito bem informado, né, sobre as principais notícias do clube mais amado, do clube mais querido do Brasil. É isso mesmo. Então, se inscreva, galera, né? E você também pode se tornar membro aqui do canal Leandrão Fla. Nós temos aí 4 níveis lá do clube de membros. Convido a você a clicar aí na palavrinha logo abaixo aqui, ó, ao lado ali da inscrição. Clica aí na palavrinha seja membro. Verifique lá os nossos preços, nossos planos, né? São 4, né? De repente um deles te agrada, né? Um deles você pode, quem sabe, aí, fortalecer o canal Leandrão Fla, porque isso vai ajudar também a potencializar o nosso canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube. E com certeza a gente vai melhorando a estrutura, a roupagem do canal, enfim, para fazer um trabalho bem bacana para vocês que estão sempre por aqui curtindo e prestigiando o nosso trabalho, beleza? É isso aí. Bom, a gente vai falar de Flamengo, né? As principais notícias nessa sexta-feira. Eu creio que você já preparou o seu café, aquela pipoca, né? Aquele Danone, se você tiver de folga, para a gente ir para as mais notícias do Mengão do nosso coração. Vem comigo. É isso aí, rapaziada. Bom, vamos começar com notícia boa, né? Vamos começar com notícia boa. Vamos falar sobre eh, Gerson, pessoal, né? Tá lá no GE. Flamengo e Gerson acertam detalhes e ficam perto de acordo por renovação. Partes se reuniram na quarta-feira, né, e ajustaram termos da proposta para valorização do meia, que afirma tudo se encaminhando para dar certo. Marcão minimiza apelido que recebeu de BAP. Então vai tudo terminar, positivo aí para o Flamengo, né, pessoal? Pelo que a gente vê aqui já aí na chamada da matéria, né? O Flamengo se reuniu com o staff de Gerson na quarta-feira e as partes ficaram perto de um acordo para a renovação do contrato do meia, que receberá a valorização salarial do clube. A diretoria rubro-negra havia feito 2 propostas, sendo que a primeira foi recusada pelo jogador. Os termos da segunda foram ajustados em reunião entre José Boto e os 2 agentes do Gerson, Marcão, que também é pai de jogador, e Carlos Leite. As conversas estão bem encaminhadas. Já saiu muita coisa na imprensa. Eu não gosto muito de falar, de ficar arrumando confusão. Meu negócio é resolver e ser bom para os 2 lados. Teve a proposta de renovação, se não me engano, 1 ou 2 dias antes da final contra o Fluminense, e logo em seguida eu viajei e fui para a seleção. Vamos retomar as conversas agora e está tudo se encaminhando para dar certo e, se Deus quiser, assinar o papel, disse Gerson durante evento que premiou os melhores do Carioca nesta quinta-feira. Tanto o Flamengo quanto o Gerson cederam para chegarem a um entendimento. O clube reajustou os valores, apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido, e também o pagamento das luvas, com prazo de quitação mais breve. O acordo fará do capitão um jogador com um contrato mais longo até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas receberá um aumento satisfatório. A valorização tem um aval do técnico Felipe Luiz. Sim, tivemos uma conversa, vai dar tudo certo. Já já a gente vai ter um desfecho lindo disso aí. Não tem nada de acelerado. A gente tem um compromisso com o Flamengo, a diretoria está resolvendo de uma forma linda com a gente e vai dar tudo certo. Em momento algum da minha vida
e do meu filho nós questionamos nada de dinheiro. Sempre teve aquela vontade de fazer o melhor, o que for bom para o Flamengo e a torcida ótimo, disse Marcão, pai e empresário do Gerson. Marcão também foi perguntado sobre a frase irônica usada pelo presidente do Flamengo sobre ele em reunião no Conselho Deliberativo na semana passada. BAP usou um tom de ironia ao citar o pai de empresário do jogador como um dos empecilhos para o acordo. O agente brincou com isso. O presidente é um bom homem, é tranquilo. Se ele me deu esse apelido, eu vou receber. Aos 27 anos, Gerson tem sido um dos destaques do Flamengo e recentemente esteve na mira do Zenit da Rússia. O capitão rubro-negro ainda tem mais 2 anos e 9 meses de contrato até o fim de 2027 e possui o mesmo salário de quando voltou ao clube no início de 2023, que é um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco. Gerson foi convocado pela seleção brasileira para os 2 últimos, da eliminatórias da Copa. O meia, no entanto, sentiu dores na coxa esquerda, né, e a gente sabe ali que ele, acabou saindo, né, contra a Colômbia ali e retornou antes aí para o Rio de Janeiro para iniciar o tratamento, e não foi, né, detectado nenhuma lesão, então inclusive a gente conta aí e torce muito para que o Gerson esteja em campo no sábado, né, pessoal. Então tá aí essa primeira notícia que a gente está trazendo aqui para vocês. Né, queria fazer um comentário, adicional, né, pessoal. Primeiro, que a torcida do Flamengo ela é muito engraçada em certos momentos, né. Eu já via, pessoas criticando o Flamengo de ter negociado com o Gerson, visto que ele tinha um contrato ainda para terminar, mas tem um outro lado da moeda, né, pessoal. Se o Flamengo não inicia um bate-papo para uma renovação, né, e vamos dizer que num futuro a gente perdesse o Gerson, certamente essas mesmas pessoas também estariam criticando, né, a diretoria do Flamengo, José Boto: "Ah, perdemos o Gerson, né, jogador importantíssimo para o Flamengo e deixaram o Gerson embora". Então, assim, apoio totalmente a diretoria, eu acho que, e eu venho falando uma outra situação também, eu venho falando que muita coisa que a gente vê na internet, às vezes, não é verídica, né, a própria situação ali, que talvez o pai do Gerson não estava querendo a renovação, ou o próprio Gerson, enfim, pela essa entrevista e essa nota, né, que está no portal do GE. Percebe-se que tanto o Gerson quanto o pai do Gerson querem continuar no Flamengo, a coisa está bem caminhada, né, e eu acho que quem tem a ganhar é o Flamengo, né, pessoal, porque o Gerson ama o clube, tem um papel fundamental como capitão do time hoje, né, o pessoal respeita ele dentro do vestiário, dentro de campo, né, um jogador aí de 27 anos, um jogador que a gente brinca muito nos canais parceiros, depois ali da cirurgia parece que ganhou um outro pulmão, né, porque o Gerson tá jogando muita bola, então eu acho que a gente tem que celebrar, ainda não tem nada de concreto, né, pessoal, mas está muito próximo, eu acho que a gente mais cedo ou mais tarde aí nos próximos dias, a gente vai comemorar essa renovação do Gerson aí, né. Então tá aí, essa é a primeira notícia aqui no canal Leandrão Fá. Bom, vamos para uma segunda notícia? A gente vai começar a falar sobre a cerimônia, né, pessoal, que ocorreu, a cerimônia da Ferge, onde ela premiou aí os melhores, do Campeonato Carioca, né, a premiação aí final, do Campeonato Carioca, né. Então vamos começar a falar sobre essa cerimônia que foi bem bacana e que teve 8, né, nada mais, nada menos que 8 integrantes, 8 jogadores e mais o Felipe Luiz, 8 pessoas, né, 8 profissionais do Flamengo que receberam aí a premiação, né, 7 jogadores e o técnico Felipe Luiz. Bom, a FERJ divulga a seleção do Campeonato Carioca, né, então trazer aqui para vocês, o campeão do Campeonato Carioca 2025, o Flamengo dominou a seleção da competição divulgada na noite desta quinta-feira em cerimônia promovida pela Federação Estadual do Rio de Janeiro, a FERJ.
E 11, ideal, conta com 7 jogadores rubro-negros e o técnico Felipe Luiz, conforme eu falei. A seleção do Carioca, pessoal, olha lá, goleiro Rossi, lateral Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Lateral esquerdo Fuentes, do Fluminense. O meio-campo Pulgar, Gerson e Arias, do Fluminense, né? Ataque ali Bruno Henrique, o Cano e Veguete, o técnico Felipe Luiz, né? Desse modo, o Flamengo só não venceu a lateral esquerda com Fuentes do Fluminense, sendo escolhido. Além disso, Arias do Fluminense conquistou uma vaga no meio-campo. Por fim, o ataque teve dois intrusos, Cano e Veguete. De resto, só deu Flamengo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e o treinador Felipe Luiz. A votação foi feita por jornalistas que participaram da cobertura do Campeonato Carioca nessa temporada, que teve o Mengão campeão, Fluminense vice, o Vasco e Volta Redonda sendo vice o Vasco e Volta Redonda, né, que foram eliminados aí nas semifinais. A campanha do Carioca, o Flamengo começou o Campeonato Carioca com um time alternativo, comandado por Kleber dos Santos, enquanto o elenco principal realizava a pré-temporada nos Estados Unidos. Posteriormente, o grupo de Felipe Luiz deu sequência à trajetória e conquistou a Taça Guanabara, a fase de classificação do torneio. No mata-mata, o Flamengo venceu o Vasco duas vezes nas semifinais, 1-0 no Newton Santos e 2-1 no Maracanã. Na grande decisão, um triunfo por 2-1 e um empate 0-0 com o Fluminense. Assim sendo, o rubro-negro levantou aí o 39º campeonato, ou a 39ª Taça de Campeão Carioca. Lembrando que a taça desse ano foi uma homenagem aí ao nosso rei, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, né, inclusive está aqui, ó, né, camisa do Zico aí, retroativa, né, retrô, e assim, uma bela homenagem para o Zico e graças a Deus a taça foi para o museu. No mata-mata, a gente já falou, os próximos objetivos, né? O Flamengo inicia agora no sabadão o Campeonato Brasileiro, né, pessoal? E vamos para cima do Inter, Flamengo que enfrenta o Inter no Maracanã, né, às 21 horas. Nesse sábado aí o Flamengo começa a sua trajetória no Campeonato Brasileiro, beleza, pessoal? Bom, continuando aí com a premiação da FERJ, né, conforme a gente falou, a gente vai falar agora sobre Felipe Luiz, né, o nosso técnico, né? Felipe Luiz celebra título carioca do Flamengo e dá recado aos jogadores: quero mais. A Federação Estadual do Rio de Janeiro, a FERJ, realizou nessa quinta-feira, né, a festa de encerramento do Campeonato Carioca. Eleito o melhor técnico, Felipe Luiz recebeu o troféu individual, fez vários agradecimentos. No entanto, o treinador também deixou um recado para os comandados que quer mais títulos. Primeiramente, primeiro prêmio como treinador, muito feliz, uma honra estar aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a minha esposa, Patrícia. Se hoje estou vivendo esse sonho, é porque você me apoia incondicionalmente. Te amo, disse Felipe Luiz durante o evento lá na FERJ. Depois gostaria de agradecer meus jogadores, são muito bons. Sendo tão bons, jogando tão bem, eles me fazem ser melhor treinador. Parece que sou um treinador melhor do que sou, porque eles são especiais. Tenho muito orgulho de liderar vocês, ser campeão como jogador e treinador, e vocês me conhecem, eu quero mais, acrescentou o treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Eh, Então tá aí, né, pessoal? Muito bacana, né? A homenagem ali do Felipe Luiz, dedicando ali também, agradecendo a esposa, né, que está sempre ali do lado dele. Não tem dúvida, né, pessoal, melhor treinador, né, do Campeonato Carioca.
Se não, não dizer aí que o Felipe já é um destaque aí no campeonato, né, dentro do futebol brasileiro, né, como vem surgindo e ganhando e mudou o jeito, o estilo do Flamengo jogar, então realmente vem sendo o melhor técnico aí na atualidade. Não é à toa que o nome dele foi indicado aí para a seleção brasileira, né, graças a Deus para nós flamenguistas, ele vai continuar no Mengão, já disse não ali para a seleção, mas realmente é um técnico que está fazendo o seu diferencial, está sendo diferenciado, e a gente vê a todo momento nas entrevistas, né, e quando o Felipe tem oportunidade, que ele quer mais, ele quer sempre mais, ele quer fazer o melhor que o ontem, né, ele quer, né, tá sempre buscando a qualidade e a melhora contínua aí do elenco, do time, né, e realmente marcar sua história aí, no clube de regatas do Flamengo como treinador. Então, show de bola, né, parabéns ao Felipe Luiz, e tenho certeza que vai ser um sério candidato aí para ganhar também outros prêmios como melhor técnico em outras competições, porque realmente Felipe Luiz está sendo um diferencial e muito positivo para todos nós. Bom, dito isso, vamos falar sobre, a gente já falou sobre a seleção do campeonato, né, que são 8 profissionais do Flamengo, 7 jogadores e um goleiro, né, a gente já trouxe para vocês. Falamos também, sobre o Felipe Luiz, né, que foi eleito aí o melhor técnico, e agora a gente vai falar sobre, eh bom, o Gerson a gente já comentou, deixa eu só ver se a gente tem alguma atualização, pessoal, que a gente está aqui à noite, né, fazendo esse vídeo para vocês, né, que vai ao ar, toda semana, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Então a gente já falou aí do Felipe Luiz como o melhor técnico, a gente falou sobre o Gerson, né, da renovação dele, falamos aí da seleção do campeonato, e vamos ver aqui se nós temos mais alguma atualização, a gente já traz para vocês, né, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eh, vamos lá. Basicamente é isso mesmo, pessoal. Essas são as notícias do Flamengo. E a gente, né, falar um pouquinho de seleção brasileira, né, pode acontecer aí uma reviravolta, né, na seleção brasileira. A gente sabe aí que a seleção brasileira, depois daquele jogo da Argentina ali, né, as críticas foram muito pesadas aí para o Dorival, né, foi cogitado ali a contratação do técnico Ancelotti, né, Carlos Ancelotti, que está à frente do Real Madrid, mas hoje está na matéria, está no portal aí do Coluna do Fla, reviravolta, Jorge Jesus vira plano A da CBF e se aproxima de acerto para comandar a seleção brasileira. Então, olha aí, pessoal, a notícia. Reviravolta na seleção brasileira. Se anteriormente o treinador do Real Madrid, Carlos Ancelotti, era o favorito para assumir a vaga de Dorival Júnior, agora Jorge Jesus está na frente. O ex-técnico do Flamengo agrada ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, e virou prioridade no momento. O fato de Jorge Jesus ter virado plano A da CBF é uma informação da ESPN Brasil. Edinaldo prefere não se pronunciar sobre o assunto até finalizar a demissão de Dorival Júnior, que deve acontecer na reunião marcada para a tarde desta sexta-feira, dia 28. Principal obstáculo: Jorge Jesus nunca escondeu que tem o sonho de dirigir a seleção brasileira ou a portuguesa. Por isso, o sim do Mister não deve ser problema. No entanto, o ex-Flamengo não deseja abandonar o atual vínculo com o Al Hilal, até a disputa do Mundial de Clubes, que está marcada para os meses de junho, julho, nos Estados Unidos. Eh, Caso Jorge Jesus consiga ficar até o final, do mundial no Al Hilal, o treinador perderia nos jogos, perderia os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em junho.
Resta saber se a CBF topará aguardar ou deseja o novo comandante de imediato. Então tá aí, né, pessoal, o interesse aí da CBF no Jorge Jesus, né. Eu acho, né, pessoal, que somente a vinda do Jorge Jesus pode melhorar alguma coisa no nosso futebol, mas tem muita coisa, né, para ser corrigida, muita coisa nos bastidores que a gente às vezes nem sabe, mas é necessário, né, dar uma virada de chave, o Flamengo, a seleção começar a ganhar jogos, né, e jogar como seleção brasileira, honrando a camisa da seleção, que é muito pesada, são 5 títulos mundiais, e a gente não pode ficar vendo a seleção brasileira atuando da forma que está atuando, né. Então, fica aí a dica, né, se é Jorge Jesus ou se é outro técnico, tem que estar ciente que, o povo brasileiro é exigente, né, e a gente quer, resultados, né. Então, acho, né, que é importante, né, essa mudança aí no comando, né. Infelizmente o Dorival teve a sua chance, mas não conseguiu evoluir, e a gente precisa fazer algo e rápido, né. A Copa do Mundo é logo ali, né, então daqui a pouco os prazos se encerram, eh eh, se encerram não, tempo, né, pessoal, né, a Copa do Mundo é logo ali, né, então, precisa mudar urgente, né, e a seleção arrumar a casa, tentar arrumar as coisas, porque certamente a gente vai classificar para a Copa do Mundo e a torcida, né, brasileira, ela quer a seleção jogando bem, né, pessoal. A gente não pode ver a seleção atuando da forma que atuou, né, no último jogo aí contra a Argentina pela eliminatórias, né. Então vamos aguardar, qualquer novidade a gente traz para vocês aqui no canal Leandrão Fla, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, né, a gente vai chegando ao fim. Lembrando que hoje à noite, às 20h40, nós temos a live antes da balada. Estarão presentes lá os meus amigos Gustavo Gélio e o Flamanel, né. Hoje, a antes da balada aí é minha apresentação, produção também pelo canal Leandrão Fla e transmitida simultaneamente para os 2 canais parceiros, Identidade Rubro-Negra e Covil Rubro-Negro. Então para você que está passando por aqui, não deixou seu like, não deixou sua interação, fique à vontade, né, assista o nosso vídeo, depois comente, passe para o seu amigo e ajude a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Você pode se tornar membro também, é só você ver ali qual plano que melhor te atende e venha ser membro aqui do canal Leandrão Fla, que você vai ter uma série de benefícios, né, interação no chat, figurinhas, você pode ser adicionado no próprio grupo de WhatsApp ali, na onde que os membros acabam fazendo amizade entre um ou outro, divulgando o seu trabalho também, o seu canal, se você tiver canal, enfim, todo mundo sai ganhando e com certeza você vai estar ajudando o canal Leandrão Fla a crescer cada vez mais aqui na plataforma do YouTube, beleza? É isso aí, eu fico então esperando vocês hoje às 20h40 aqui no canal Leandrão Fla para mais uma programação antes da balada, beleza? É isso aí, um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo apoio, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E como eu sempre falo, faça sempre o bem sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém, beleza? Tamo junto, valeu, vamos nessa.